Quando Isabela encontrou o diário entre os escombros da velha biblioteca, suas mãos tremeram, não pelo pó acumulado de décadas, mas pela caligrafia que reconheceu instantaneamente mesmo após 23 anos. Era a letra de Thomas, o homem que ela havia amado em segredo, o homem que desapareceu numa noite de inverno sem dizer adeus. A primeira página estava marcada com uma data, 15 de dezembro de 1998, o dia em que tudo mudou. Isabela não sabe, mas hoje prometi a mim mesmo que voltaria, que encontraria coragem para dizer que meu coração grita em silêncio, mas meu pai está doente. A fazenda precisa de mim, e ela merece alguém que possa ficar, alguém que não precise partir ao amanhecer. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se na estante empoeirada, o diário apertado contra o peito. Aquele livro não deveria estar ali. Thomas havia levado tudo consigo quando foi embora, ou era isso que ela sempre acreditou. Mas não. Ele tinha deixado sua alma naquelas páginas. E ela, sem saber, havia passado mais de 2 décadas se culpando por não ter sido suficiente. Virou a página com os dedos trêmulos. Vi Isabela hoje na praça. Ela usava aquele vestido azul, que faz seus olhos brilharem como o mar ao entardecer. Sorriu para mim, e por um segundo esqueci que preciso partir. Por um segundo, acreditei que o amor poderia ser mais forte que o dever. As lágrimas começaram a cair, manchando o papel amarelado. Isabela lembrava daquele dia. Lembrava do vestido. Lembrava do sorriso dele, tímido, doce, carregado de algo que ela nunca conseguiu nomear. Durante os anos, ela construiu uma vida. Casou-se aos 30 e se divorciou aos 38. Criou sua filha sozinha. Abriu uma pequena livraria na cidade onde nasceu. Aquela mesma cidade que Thomas havia deixado para trás. E em cada livro que organizava nas prateleiras, em cada história de amor que vendia, ela procurava respostas para o silêncio dele. Agora, finalmente, as respostas estavam em suas mãos. Continuou lendo, página após página, enquanto o sol se punha atrás das janelas quebradas da antiga biblioteca, que seria demolida na semana seguinte. Cada entrada do diário era uma revelação. Thomas escrevera sobre ela todos os dias, sobre os momentos roubados na biblioteca municipal, onde se encontravam para estudar, sobre as conversas sussurradas entre os livros, sobre o dia em que quase a beijou, mas recuou, porque já sabia que teria que partir. Isabela me perguntou hoje se eu acredito em destino. Disse que sim, mas menti. Não acredito em destino. Acredito em escolhas. E a minha foi a mais covarde de todas. Parti sem explicar, porque se eu olhasse nos olhos dela e dissesse a verdade, não teria forças para ir embora. Isabela fechou os olhos, permitindo-se reviver a dor daquela partida. Mas agora, a dor vinha acompanhada de algo novo. Compreensão. Ele não a havia abandonado por indiferença. Ele partira carregando o mesmo peso que ela, o peso de um amor não vivido. Respirou fundo e virou para a última página do diário. Havia uma entrada final, datada de apenas 3 meses atrás. Voltei. Depois de todos esses anos, finalmente voltei. Meu pai se foi, a fazenda foi vendida, e não há mais nada me prendendo longe dela. Descobri que Isabela tem uma livraria. É exatamente o tipo de lugar que ela sempre sonhou. Passei em frente hoje, mas não tive coragem de entrar. Talvez ela tenha me esquecido. Talvez seja tarde demais. Mas vou deixar este diário na velha biblioteca, onde tudo começou. Se o destino existir, ela vai encontrá-lo e vai saber que nunca parei de amá-la. O coração de Isabela disparou. 3 meses atrás, ele estava aqui, na cidade. Talvez ainda estivesse. Agarrou o diário e correu para fora da biblioteca. O sol havia se posto completamente, e as ruas estavam banhadas pela luz dourada dos postes antigos. Seus passos ecoavam no calçamento de pedras enquanto corria em direção à praça central, o único lugar onde poderia começar a procurá-lo. Quando chegou, ofegante, parou no centro da praça vazia, o mesmo lugar onde ele a vira de vestido azul, tantos anos atrás. E então, sob o velho lampião que iluminava o chafariz, ela o viu. Thomas estava sentado no banco de madeira, com as mãos nos bolsos do casaco, olhando para o céu estrelado. Mais velho, com fios grisalhos nas têmporas, mas com os mesmos olhos gentis que assombraram seus sonhos por mais de 2 décadas. Isabela deu um passo à frente, depois outro. Seus dedos ainda seguravam o diário com força. Thomas virou o rosto, e quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Não havia mais dúvidas. Não havia mais medo. Havia apenas a verdade nua e crua de 2 corações que nunca se esqueceram. Ele se levantou lentamente,
como se temesse que ela fosse uma miragem. E ele, sem acreditar que aquele momento estava finalmente acontecendo, sussurrou: Isabela, é você. A voz dele saiu rouca, carregada de emoção. Ela ergueu o diário, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu encontrei, sussurrou. Encontrei você. Thomas deu um passo em direção a ela, e Isabela viu suas próprias lágrimas refletidas nos olhos dele. 23 anos de silêncio estavam prestes a desmoronar. Eu não sabia se você iria encontrar, disse ele, a voz embargada. Deixei o diário lá e fiquei voltando todos os dias, só para ter certeza de que ainda estava no lugar, que ainda havia uma chance. Isabela não conseguia falar. As palavras estavam presas na garganta, sufocadas pela emoção. Então fez a única coisa que fazia sentido. Correu até ele. Quando se abraçaram, foi como se o mundo inteiro suspirasse aliviado, como se todas as estrelas acima deles brilhassem um pouco mais forte. Thomas a segurou como quem segura algo precioso que pensou ter perdido para sempre. Eu sinto muito, ele murmurou contra seus cabelos. Sinto muito por cada dia que roubei de nós, por cada palavra que não disse, por ter sido covarde demais para lutar pelo que mais importava. Isabela afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Eu li tudo, disse ela, com a voz trêmula. Li sobre seu pai, sobre a fazenda, sobre o medo que você carregava. E entendi, Thomas. Entendi que você partiu porque achava que era o certo, porque achava que me protegeria da dor. Ele levou a mão ao rosto dela, com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Mas eu só causei mais dor, confessou. Porque um amor silenciado dói mais do que qualquer despedida. Não. Isabela segurou a mão dele contra seu rosto. Você me deu algo precioso. Me deu a verdade. E agora temos a chance de escrever um final diferente. Thomas sorriu pela primeira vez. E foi como ver o sol nascer depois de uma noite infinita. Você me perdoa? Só se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Que desta vez, você fica. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Isabela, eu não vim só visitar. Eu vim para recomeçar. Comprei uma casa aqui. Pequena, simples, mas é minha. Nossa, se você quiser. Os joelhos dela fraquejaram novamente. Mas desta vez, não era de tristeza. Era de uma felicidade tão intensa que parecia impossível caber em seu peito. Nas semanas que se seguiram, Isabela e Thomas se permitiram conhecer um ao outro novamente. Mas desta vez, sem segredos, sem medo. Ele lhe contou sobre os anos na fazenda, cuidando do pai, até o último suspiro. Sobre as noites em que escrevia no diário, imaginando como seria a vida dela. Sobre o dia em que finalmente decidiu voltar, mesmo sem saber se seria recebido. Ela lhe contou sobre o casamento que nunca funcionou, porque seu coração sempre pertenceu a outro. Sobre a filha que criara com amor e determinação. Sobre a livraria que abriu porque livros sempre foram o refúgio, onde encontrava Thomas, entre as linhas. Sabe o que é mais bonito? Disse Isabela uma tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pela mesma praça, onde se reencontraram. É que o amor nunca precisa de tempo para renascer. Ele apenas espera, paciente, silencioso, até que seja a hora certa. Thomas parou e virou-se para ela. Isabela, eu desperdicei 23 anos. Não quero desperdiçar mais um único dia. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da praça, sob os olhares curiosos e comovidos dos passantes. Não tinha anel, não tinha discurso ensaiado, tinha apenas um coração finalmente livre para amar. Quer casar comigo, Isabela? Não porque devemos compensar o tempo perdido, mas porque quero viver cada dia que nos resta como se fosse a continuação da história que começamos naquela velha biblioteca. Isabela cobriu a boca com as mãos, as lágrimas caindo sem parar. Mas desta vez, eram lágrimas de pura alegria. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele se levantou e a beijou, a praça inteira aplaudiu. Desconhecidos celebravam o amor de dois estranhos, porque no fundo, todos reconheciam a beleza de uma história que se recusou a terminar. 6 meses depois, Isabela e Thomas se casaram na antiga biblioteca, que foi salva da demolição e transformada em centro cultural, graças a uma petição que mobilizou toda a cidade. O diário que os reuniu estava exposto numa redoma de vidro, como símbolo de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Durante a cerimônia, Isabela leu em voz alta a última página que Thomas escrevera naquele diário, e não havia um olho seco no recinto, mas ela acrescentou algo novo, uma entrada própria, escrita com sua própria letra, logo abaixo das palavras dele.
Hoje me caso com o homem que nunca esqueci. O homem que me ensinou que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, precisa apenas ser honesto. Thomas, você voltou. E com você, voltou a parte de mim que eu achava perdida para sempre. Esta não é uma história sobre tempo desperdiçado. É uma história sobre amor que espera. Sobre fé que não desiste. Sobre dois corações que se encontraram, se perderam e se reencontraram exatamente quando deveriam. E agora, finalmente, vamos escrever o resto juntos, um dia de cada vez. Para sempre. Quando terminou de ler, Thomas a envolveu em seus braços e sussurrou no ouvido dela as palavras que havia guardado por 23 anos. Eu te amo, Isabela. Sempre amei, e vou passar o resto da vida provando isso. E assim, sob o teto da biblioteca onde tudo começou, dois amores impossíveis se tornaram possíveis. Porque o verdadeiro amor nunca morre, apenas espera o momento certo para florescer novamente. E quando floresce é mais bonito do que nunca.